Quantos disseram a Bíblia Sagrada? Pegue a sua Bíblia. Amém? Abra comigo em Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3. Evangelho de Lucas capítulo 3. Glória a Deus. Hoje eu quero falar sobre um dos primeiros assuntos que Jesus começou a falar no seu ministério. A primeira mensagem de Jesus, ela tinha um tema. E eu quero estar falando sobre esse tema hoje. Amém? Eu creio que é tempo de nós vivermos isso que Jesus começou a nos ensinar, começou a ensinar. É tempo de nós começarmos a realmente viver isso. Glória a Deus. Hoje eu quero falar sobre arrependimento. Lucas capítulo 3, eu quero usar como base para a gente. O versículo 8. Amém? Lucas capítulo 3, versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor: Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer a vós mesmos: temos Abraão por pai, porque eu vos digo que até dessas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão. Vamos ler novamente. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer a vós mesmos: temos Abraão por pai, porque eu vos digo que dessas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão. Diga glória a Deus. Hoje, como já disse para você, eu quero esclarecer aqui algumas coisas sobre o arrependimento bíblico, o arrependimento genuíno, o arrependimento que abre as portas para a gente entrar no céu. Arrependimento não é parar de pecar, como muitas pessoas às vezes têm essa ideia de que arrependimento é só você parar de pecar. Arrependimento é mais do que isso. Arrependimento, ele vai além do que parar de pecar. Se a gente simplesmente parar de pecar, pode acontecer da gente ficar ali, digamos que o pecado esteja aqui, a gente vem de encontro ao pecado, né? E às vezes você está ali diante do pecado, e porque você um dia tomou uma decisão de não pecar mais, e você acredita que aquilo é arrependimento, você fica ali diante do pecado, você fica ali contemplando o pecado, né? Você não cometeu aquele erro, você não cometeu aquele pecado, mas você está ali diante dele. E por você não ter cometido, você acha que realmente você se arrependeu daquilo que você antes talvez vivia, praticava, né? Mas pode acontecer de, num momento de fraqueza seu, num momento em que você não estava muito legal, você vai e volta a praticar aquilo novamente. Arrependimento, ele tem um significado, essa palavra, e diante desse significado a gente pode entender, compreender muito bem o que significa de fato arrependimento. O arrependimento, ele tem no original, o significado no grego significa metanoia, que quer dizer meia volta. É como se você estivesse aqui caminhando, né? Você vivia uma vida caminhando para o pecado, você ia em direção ao pecado, e quando você se deparou com a realidade da cruz, e você conheceu Jesus, e você então entendeu que você precisava mudar a sua vida, né? Naquele momento você deixou de caminhar em direção ao pecado, e você decidiu dar meia volta. Literalmente, essa palavra no original grego, metanoia, significa dar meia volta. É você realmente voltar, né, para trás.
você vivia a sua vida de pecado, de erro, você não só parou, mas você fez o caminho de volta. Repita comigo: arrependimento é fazer o caminho de volta. Você está indo aqui, vivendo uma vida de pecado, caminhando no seu caminho, mas você decidiu voltar. Isso é arrependimento. Não é só você parar de fazer o pecado, de praticar o pecado, mas é você voltar, é fazer meia volta. Eu vou te explicar o que eu estou querendo falar aqui para você, através do exemplo de um homem, lá em Lucas capítulo 19, eu queria que você abrisse sua Bíblia lá, para você entender o que eu estou querendo falar aqui, amém? O que significa fazer o caminho de volta. Arrependimento significa fazer o caminho de volta. Então vamos em Lucas capítulo 19. Amém? Versículo 1, a Bíblia vai falar aqui de um homem chamado Zaqueu. Quem aqui nunca ouviu falar de Zaqueu, né? Nós tivemos aquela canção lá do Régio Danese, como Zaqueu. Acho que foi uma das músicas mais cantadas nas igrejas. Então não tem como a gente não saber acerca de Zaqueu. Mas vamos ler aqui. Evangelho de Lucas capítulo 19 diz assim: e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e ele era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o com júbilo. E vendo tudo isso, murmuravam dizendo: quem entrara para ser hóspede de um homem pecador? E levantou-se Zaqueu e disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém? Então você vê aqui, irmãos, Zaqueu diante de Jesus em sua casa. Jesus então ali começa provavelmente a ensinar a palavra de Deus naquele lugar. E Zaqueu então começa a perceber a sua condição de pecador, e ele então decide se arrepender dos seus pecados. Qual era o problema de Zaqueu? O que Zaqueu era? Zaqueu era um cobrador de impostos, um publicano, né? E os publicanos naquela época não tinham uma boa fama. Eles tinham a fama de roubar das pessoas, de defraudar as pessoas. Então o problema maior aqui, o pecado maior de Zaqueu era que ele gostava de roubar. Zaqueu gostava de roubar. Então digamos que Zaqueu ele seguia o seu caminho roubando. Mas o arrependimento levou Zaqueu a fazer o caminho de volta. O que Zaqueu faz? Ele decide dar metade dos seus bens, ou ele decide entregar os seus bens 4 vezes mais, se fosse possível, a quem ele tinha roubado. Então ele decide fazer o quê? O caminho de volta. Então fazer o caminho de volta é você fazer o inverso do seu pecado. É você, como no caso de Zaqueu, se você rouba, agora você vai fazer o inverso, você vai entregar, você vai dar. Quem está entendendo aqui? É fazer o caminho de volta. Se você tinha um costume de fazer algo, você vai fazer o inverso daquilo que você tinha como de costume fazer, aquilo que era contrário à vontade de Deus, contrário à palavra de Deus. Você vai fazer o contrário daquilo que você fazia.
Amém? Um outro exemplo, eu queria que você fosse lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Eu vou mostrar para você aqui, acerca de um homem. Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Amém? Versículo 25, vamos ler até o 34. Diz assim, Atos dos Apóstolos 16, versículo 25. E de repente sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. E acordando o carcereiro, e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo chamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas, e tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, levou-lhes os vargões, e logo foi batizado ele e todos os seus. Então levando-os à sua casa, lhes pôs a mesa, e na sua crença em Deus alegrou-se em sua casa. E sendo já dita aos magistrados, os mandaram quadrilheiros, dizendo: soltai aqueles homens. Diga glória a Deus. Amém? Então você vê aqui um homem, um carcereiro, que prende os apóstolos, né? Paulo e Silas. E diante de um terremoto que havia solto eles da prisão, aquele carcereiro se desespera, vai lá adiante, né, dos presos que haviam fugido, haviam saído de suas prisões. Paulo então confortou o coração dele, porque ele achava inclusive que eles tinham fugido, mas confortou: olha, não se preocupe, nós estamos todos aqui, né? Paulo então pregou a palavra ali, aquele homem se arrependeu, dizendo: o que eu faço para ser salvo? O que eu posso fazer para ser salvo? E esse homem então, ele se arrepende. Paulo diz: olha, crê no Senhor Jesus, vai ser salvo você e sua casa. Aquele homem, irmão, se arrepende. Aquele homem que provavelmente tinha sido o homem que tinha aberto as feridas, né, nas costas de Paulo. Aquele homem que provavelmente teria sido o homem que tinha aprisionado Paulo, agora faz o caminho de volta, faz o inverso. Aquele homem que era acostumado, foi ensinado provavelmente a ser cruel, a ser duro, agora estava pegando aqueles homens, trazendo aqueles homens para dentro da sua casa. Aquele homem que era acostumado a ferir as pessoas, agora está curando as feridas. Diga glória a Deus. Parece que aqui no versículo 33, espera aí. Versículo 33, olha só. E tomando-os ele consigo, naquela mesma hora da noite, lavou-lhe os vergões. Amém? Lavou-lhe os vergões. Tem algumas traduções que diz lá, né? Limpou-lhe as feridas. Tem alguém aqui com essa tradução? Aquele homem que era mau, que batia e causava ferida nas pessoas, agora estava fazendo o quê? Limpando as feridas. Isso é arrependimento, irmãos. É a pessoa que antes vivia uma vida de pecados, que agora vive uma vida de santidade. E não só vive uma vida de santidade, mas faz o caminho inverso, faz o contrário do que fazia antes. O que significa arrependimento na vida de um mentiroso? O cara passou a vida inteira mentindo. O que demonstra de fato que ele se arrependeu?
Que ele simplesmente parou de mentir? O que demonstra que um mentiroso se arrependeu? Quem se arrisca a falar? Ele passou a falar a verdade. O que demonstra que um ladrão se arrependeu? Que ele parou de roubar? Que ele restituiu quem ele roubou. Ele não só restituiu a quem ele roubou, mas ele também passou, ao invés de adquirir bens mal adquiridos, ele começou a dar bens. O que demonstra que uma pessoa deixou a prostituição, a abstinência. Inclusive eu quero falar aqui também, já que nós estamos falando de arrependimento e nós estamos entendendo aqui que arrepender é você estar aqui indo no seu caminho de pecado, mas arrepender é você decidir voltar. Não, eu vou fazer o caminho de volta e voltar a fazer o inverso do que você fazia de errado. Eu quero falar aqui sobre os 7 pecados capitais. Os 7 pecados capitais, eles são 7 cabeças, 7 pecados cabeças, né? Que através desses pecados, outros pecados surgem. E já que nós estamos falando de arrependimento, né, que nós possamos nos arrepender dos 7 pecados capitais. E eu quero falar aqui, aproveitando esse gancho, aproveitando essa oportunidade, amém? Já que se arrepender, fazer o caminho inverso, eu quero que você comece a se perguntar aqui nessa noite, amém? O que significa fazer o contrário do que você faz? O que você é? O que você tem feito? E você está entendendo aqui que você precisa se arrepender e voltar atrás do que você tem feito e fazer o inverso do que você tem feito. Eu quero falar dos 7 pecados aqui, amém? Eu vou falar na ordem do que foi escrito, os 7 pecados. 7 pecados capitais não estão na Bíblia, mas eles estão na Bíblia. Só que ele fala das obras da carne, né? O apóstolo Paulo fala. Mas eu quero falar sobre esses 7 pecados. Amém? Então, nós precisamos nos arrepender. Glória a Deus. Nós precisamos nos arrepender da gula. Fazer o caminho inverso. O que é a gula? O desejo insaciável além do necessário, e em geral por comida e bebida. Irmãos, comer sem necessidade é pecado. E o Senhor Jesus inclusive falou dos comilões, falou de quem come muito. E nós temos muitas passagens na Bíblia acerca desse pecado. A Bíblia fala de glutonaria, né? A glutonaria é obra da carne. É gente que come além daquilo que precisa. Não come porque precisa se alimentar, né? Come porque gosta de comer. É bom comer, é gostar de comer, né, alguma coisa quando a gente está com fome. Mas o problema é quando a gente passa do limite. E eu creio, irmãos, que um dos pecados da igreja hoje é a glutonaria. Um dia eu estava ouvindo um ímpio falando: cara, crente não bebe, mas come, que é uma desgraça, né? Crente não bebe, irmão, mas come, né? Isso é uma realidade. E é por isso que a gente tem visto hoje muitos cristãos, muita gente que quando se converte. Eu, por exemplo, antes de me converter, você não vai acreditar, mas eu pesava 30 quilos a menos do que eu estou pesando hoje. Até os botões estão soltando aqui. Porque isso é um pecado que às vezes a gente não considera ser um pecado grave, mas é um pecado grave. E o botão não está soltando por causa da barriga não, mas porque essa camisa aqui é ruim mesmo. O botão é pequeno e o buraco é grande, né? Não é por causa da gordura não. Mas a glutonaria, irmãos, é um pecado. E a gente precisa voltar atrás, fazer o caminho de volta. Pergunta para essa pessoa aí: você gosta de comer? Eu sei que é um desafio, irmãos, a gente comer aquilo que é necessário. Mas deixa eu lhe falar, se nós formos a uma autoridade que
trata sobre alimentação, e uma autoridade que trata sobre alimentação, nós podemos falar sobre um nutricionista, né? Se nós formos num nutricionista e ele for passar para nós uma dieta, vai ou não vai ser um desafio para a gente, irmãos? É um grande desafio para a gente. É um grande desafio a gente parar de comer algumas coisas que a gente gosta de comer, e muitas vezes a gente não abre mão, mas a gente precisa abrir mão algumas vezes, porque a gente às vezes está morrendo pela boca. Existem muitas pessoas morrendo pela boca, morrendo porque come muito, e às vezes só come bobagem, só come besteira, e nós precisamos passar a nos alimentar bem. A Bíblia diz que aquele que destrói o templo do Espírito Santo, Deus o destruirá. Tem muita gente destruindo o templo do Espírito Santo porque não está cuidando de si, cuidando do seu corpo, e está morrendo pela boca. Então a gula é um pecado, irmãos, e tem muita gente nesse pecado, e esse pecado é um pecado que algumas vezes algumas pessoas conseguem esconder, porque come e não engorda. Consegue esconder para os homens, mas não consegue esconder diante de Deus. E tem gente que come e a gente logo percebe o pecado dela, porque começa a ficar grandinha, tufadinha, a barriga começa a aparecer. Então, se você está nesse pecado, você precisa voltar atrás, fazer o caminho inverso. E o que é fazer o caminho inverso da gula, irmãos? Comer o necessário. Amém? Diga assim: eu não vivo para comer, eu como para viver. Tem gente que vive para comer. Então preste atenção no que Deus está falando com você hoje. Aleluia. Arrependa-se. Arrependa-se. Amém? Gula é pecado. Gula é pecado. Glória a Deus. Tem gente que tem que botar cadeado na geladeira de noite, tem que amarrar o negócio. Amém? E tem mulheres aqui que cobram seus maridos, mas eles não ouvem as mulheres, viu? Irmã, comece a orar para Deus falar. Glória a Deus. Eu sei que tem mulher aqui que está clamando, falando: olha essa barrigona, olha, tu está comendo muito. Ah, mulher, minha irmã, ore a Deus, Deus vai falar com ele. Tem gente que está com colesterol alto, está com índice de glicose no sangue lá elevado. Irmão, tem gente que está a ponto de ter um infarto, de tanto que come coisa ruim. Então, vigia, crente. Olhe para essa pessoa, vigia, meu irmão. Amém? Eu sei que nós estamos falando aqui, mas no final desse culto, alguns vão na pizzaria comer 4 pedaços de pizza. Quando você vê esse teu irmão aí, ó, fala para ele, te lembra do que o pastor falou lá. Amém? Presta atenção. Coma o necessário. Glória a Deus. A gula é perigoso. Amém? Então diga assim: eu vou comer o necessário. O que é arrepender? É comer o necessário. Coma só o necessário. Uma vez nós estávamos numa palestra e tinha um médico falando com a gente, e ele estava falando exatamente sobre isso. Quando você sentar na mesa para comer, você precisa se levantar. O certo é você se levantar da mesa ainda sentindo um pouquinho de fome. Quando você sai da mesa passando mal, suando, é porque você pecou. E você até fala, você reconhece: cara, eu cometi o pecado da gula hoje. Quando você se levantar da mesa, levante-se ainda sentindo fome. Glória a Deus. Esse é um desafio, mas é o correto e é o que a gente precisa fazer. Glória a Deus, irmãos. Esse é um dos 7 pecados capitais, a gula. Pergunta aí para essa pessoa que está: você não precisa se arrepender da gula, não, irmão. Pergunte. Não te engana com esse corpo magrinho que está aí do teu lado, porque tem gente magra que come, irmãos.
come mais do que muita gente, né? Faça o caminho de volta, amém? Segundo aqui, a avareza. A avareza é o apego excessivo e descontrolado pelos bens materiais e o dinheiro. A pessoa avarenta, ela prioriza mais os bens materiais e o dinheiro do que Deus. Isso é avareza. Nós precisamos nos arrepender da avareza. Quando nós damos mais do nosso tempo para bens materiais, e quando a gente dá mais do nosso tempo para ganhar dinheiro, não é errado a gente ter bens materiais e não é errado a gente ganhar dinheiro, desde que Deus esteja acima disso. Quando a pessoa deixa Deus de lado por causa dessas coisas, ela se tornou avarenta. E a avareza foi o pecado do jovem rico, irmãos. E olha só que interessante, Jesus exigiu arrependimento dele, porque para ele se salvar era necessário ele se arrepender. Apesar dele praticar algumas coisas que a lei orientava, ele tinha o dinheiro como Deus dele, e os bens que ele possuía como o Deus dele. Então Jesus, quando ele perguntou: mestre, o que eu faço para herdar a salvação? E Jesus disse para ele: tu quer ser perfeito? Pega tudo que tu tens, os teus bens, vende, dê o dinheiro aos pobres, venha e me siga, então você vai ter um tesouro no céu. A Bíblia diz que aquele jovem rico se entristeceu porque possuía muitas riquezas. Aquele jovem estava no seu pecado, apesar de não perceber seu pecado, ele estava vivendo no seu pecado, e ele não percebia. Então Jesus disse para ele: o seu pecado é que você é apegado a bens, e você tem como Deus o dinheiro. Você quer fazer o caminho de volta? Você quer se arrepender? Então faz o seguinte: vende tudo que você tem uma atitude, vende tudo que você tem, tudo aquilo que você é apegado a possuir, vende tudo, e com o dinheiro que você conseguiu, você vai doar aos pobres, você vai entregar aos pobres, e aí você vem me seguir. Você vai deixar de lado a sua estabilidade, o lugar onde você se apoia, e você vai me seguir. O Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. Você vai me seguir, você vai viver pela fé, você vai viver na confiança de Deus. Ao invés de confiar nos bens e no dinheiro que você tem, você vai confiar em Deus. A Bíblia diz que aquele jovem se entristece e se afasta de Jesus, porque ele era avarento. E para ele se arrepender, era necessário ele fazer o que Jesus o orientou. Amém? E o que Jesus orientou ele a fazer? Qual o caminho de volta que ele tinha que fazer? Abrir mão dos seus bens, dos seus recursos, da sua estabilidade, do seu dinheiro, e colocar em Deus toda a sua esperança, toda a sua confiança, toda a sua fé, todo o seu apoio. Ele tinha que abrir mão. Quem está entendendo aqui, irmãos? O caminho de volta era ele abrir mão. Não bastava ele: não, eu vou parar de ganhar dinheiro, mas vou continuar com o que eu tenho. Não bastava isso. Para esse jovem aqui, não estou dizendo que é a mesma coisa para você, mas se você tem percebido no seu coração a avareza, ou seja, você é uma pessoa que se preocupa apenas com os seus bens e com o dinheiro que você recebe ou que você ganha, o exercício para isso é você aprender a abrir mão, é você aprender a deixar de lado, né, essas coisas, e começar a se apegar a Deus totalmente, de todo o seu coração. E essa é uma das coisas mais difíceis. Inclusive Jesus falou: olha, é mais fácil passar o camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Jesus não está condenando os ricos de maneira nenhuma, mas aqueles que colocam suas riquezas, seus bens acima de Deus, esse é o avarento. E fazer o caminho de volta, o exercício, né? Ou seja, o arrependimento, fazer o caminho de volta, é você pegar tudo como Jesus exigiu. Amém? Colocar nas mãos de Deus, é chegar para Deus e dizer: Senhor,
eu possuo tudo isso, mas eu estou aqui para te dizer que tudo isso que eu tenho é teu, pertence a ti. E aquilo que o Senhor me orientar a fazer, eu vou fazer, porque nada é meu, é teu. A esses Deus confia muitas riquezas, irmãos. Aleluia. Eu não penso aqui, irmãos, que Jesus ia deixar esse jovem sem nada, porque ele mesmo falou depois para os discípulos: olha, ninguém que tenha deixado casa, bens, terras, mãe, pai, por amor de mim e do evangelho, que não receba ainda em vida 100 vezes mais, e no mundo por vir a vida eterna. Eu não penso que esse jovem ia ficar pobre e morrer pobre. Eu penso que o que ele iria fazer por amor a Jesus era uma semente que ele estava plantando, e eu penso que Deus ia confiar a ele muito mais. Deus quer confiar muito mais. Aleluia, aleluia. Fazer o caminho de volta da avareza é você colocar tudo que você tem nas mãos de Deus. Estou dizendo que você vai pegar tudo que tem e trazer aqui na igreja, não estou falando isso, mas é você dizer para Deus: Senhor, tudo que eu tenho é teu, e estar sempre disposto a dar para quem te pedir, a dar para alguém que você vê que está necessitado, está sempre disposto a ajudar alguém, está sempre disposto a fazer algo por alguém, honrar alguém. Aleluia. Não se apegue a coisas, a bens. Em nome de Jesus, faça o caminho de volta. Amém? Abre mão. Glória a Deus. O terceiro pecado capital que eu creio que a gente precisa se arrepender, fazer o caminho de volta. A luxúria é o desejo pelo prazer carnal. Quando a gente fala de luxúria, a gente está falando a todo tipo de prazer que esse mundo oferece. A luxúria, né? E existe um pecado que muita gente, irmãos, está dominado por esse pecado, que é o pecado sexual. É luxúria isso. Quando você não se controla diante desse pecado. A gente precisa aprender a abrir mão da luxúria. A luxúria é um grande desafio nos dias de hoje, e a gente precisa deixar o pecado, né, do prazer carnal de lado. E como é que a gente faz o caminho de volta, né? Eu sei que muitos aqui já foram presos nessa área sexual. Eu já fui uma pessoa dominada, presa, escravizada na área sexual. E como é que a gente faz para fazer o caminho de volta? Só existe um jeito. O verdadeiro arrependimento da luxúria é você aprender a praticar a abstinência, aprender a se abster, né? Por isso que o apóstolo Paulo fala, né, que nós devemos nos abster da prostituição. A abstinência é você deixar de ter aquilo, é você ter fome e não comer. Eu penso que inclusive um grande exercício para gula é você jejuar. Quem gosta de comer muito, é um grande desafio jejuar, ou não é verdade? O cara diz assim: irmão, nós vamos fazer aqui um propósito, inclusive nós vamos começar um propósito esse mês, vão ser 21 dias de jejum, de 6 às 6, de 6 da manhã e 6 da tarde. É um desafio. Para quem gosta de comer, não é fácil. Jejuar é uma luta. Tem gente que não tem problema em jejuar, mas para quem tem o problema da gula, você se abster de alimentos não é fácil, né? E quando a gente fala do prazer carnal, porque o sexo é uma necessidade, irmãos. Assim como nós temos fome, o sexo também é algo que a gente também tem vontade de fazer. E o grande problema não está em fazer sexo, porque o sexo dentro do casamento é bênção, é permitido, glória a Deus. Então quem é casado, como diz o pastor Kleber, arrocha o buriti. Mas para quem não é um grande desafio. Então você precisa praticar a abstinência. Se abster é você realmente passar fome, é você realmente brigar com a sua carne,
entender que aquilo é algo que vai te prejudicar, entender que o sexo fora do casamento é algo que vai te destruir, porque a Bíblia fala que aqueles que praticam a prostituição não estão pecando apenas contra Deus, mas estão pecando contra o seu próprio corpo. Até hoje eu não consegui entender isso, mas peca contra o próprio corpo. Eu sei que você está trazendo muitos problemas para a sua própria vida, então é necessário você se abster da prostituição, do sexo. Fazer o caminho de volta é você realmente lutar contra os seus impulsos, contra os seus desejos, e realmente viver uma vida santa nessa área. Glória a Deus. Viver uma vida santa nessa área. Se arrepender é isso. Fazer o caminho de volta para combater a luxúria, o arrependimento que demonstra, a obra que demonstra o arrependimento da luxúria é você se abster, decidir viver uma vida correta. É fazer como José, lá na casa de Potifar. Não é encarar a patifona, não, a mulher do Potifar. Não encare ela, é fugir dela. Por isso que Paulo disse: foge da prostituição. Quando a Bíblia fala de prostituição, ela está se referindo a todo tipo de pecado sexual. Então é algo que a gente não deve encarar. Cara, eu vou encarar essa página aqui. Já sou santo, sou homem de Deus, isso não vai me afetar. A Bíblia diz, irmãos, que Ló afligia a sua alma com as coisas que ele via lá em Sodoma e Gomorra. Você começa a olhar, você começa a ficar afligido na sua alma. Você começa a colocar um monte de coisa para dentro de você, que começa a mexer com a sua natureza pecaminosa. Começa a mexer, você tem hormônios, você tem um corpo que sente, que tem sensações por coisas que você vê e por coisas que você ouve. Então, se você sabe aonde está a sua fraqueza, se a sua fraqueza é aquilo que você vê, não veja. Se a sua fraqueza é aquilo que você ouve, não ouça. Se a sua fraqueza é aquilo que você sente, o toque, não toque. Aleluia. Principalmente fale isso para quem, seu namorado, para seu namorado: não me toca, não toca, porque se tocar, sente. O toque, ele traz sensações. Então, você precisa se abster. Glória a Deus. Cara, eu me arrependi. E eu não quero papo com isso, eu não quero papo com a luxúria. Eu me arrependi, eu não quero conversa com a luxúria. Eu quero viver uma vida separada para Deus. Amém. Repita comigo: arrependimento é você fazer o caminho inverso. A ira, a quarta coisa. Eu acho que esse pecado a gente não tem aqui. A ira, o intenso descontrole do sentimento de raiva, ódio e rancor, que pode gerar um sentimento de vingança. O intenso descontrole por causa do sentimento de raiva. Irmãos, a Bíblia diz: irai-vos, porque é natural. Não tem como a gente dizer eu não me iro. Todos nós aqui nos iramos. O problema está em nós não controlarmos a ira e deixarmos esse sentimento extravasar. Nós precisamos aprender a ter controle. Amém? Glória a Deus. Repita comigo: tenho que ter controle. A Bíblia diz: irai-vos, mas não pequeis. Eu estou irado. Às vezes você fica irada com seu marido. Sim ou não, irmã? Não tem nenhuma irmã aqui que fica irada com o marido, não. Tem. Às vezes tem marido que fica irado com a esposa. Tem ou não tem aqui?
Pais que ficam irados com seus filhos, tem ou não tem? Filhos que ficam irados com seus pais, sim ou não? Irmãos que ficam irados com seus irmãos. Algumas vezes nós vamos ficar irados porque não fez o que falamos, ou não fez, ou fez, mas não fez direito, porque falou de uma maneira e a gente ficou chateado. Irmãos, quando nós estivermos irados, nós precisamos controlar, arrepender-se, né, desse sentimento e desse descontrole. Talvez você, irmã, que fica irada, você fica muito descontrolada e fala muita coisa que não deve falar. Às vezes os irmãos, né, você fica descontrolado e fala um monte de coisa, e muita coisa que você não deveria falar. A gente às vezes tem que ter cuidado com o que a gente fala quando está irado, irmãos. Tem muito marido que já ofendeu a sua esposa, mulher que já tem 30 anos que ela não esqueceu ainda que tu falou naquele dia quando estava irado, tu nem lembra o que era, mas até hoje ela joga na sua cara, porque ficou. Às vezes palavras doem mais do que um tapa, um soco, né? Não que então dói mais, então eu vou bater, que dói menos. Eu acho que bater já é um nível, né, muito elevado, né, de um ódio, de um descontrole emocional, e nós precisamos controlar, irmãos. Você está irado, você está chateado, irmã, se tu está vendo que teu marido está irado, a sabedoria é você se afastar dele, não fique enchendo a paciência dele mais ainda. Tu está vendo que ele está lá, às vezes ele está lá sentado, ó, não chega nem perto de mim, aí tu quer criar confusão, mulher. Tu está vendo que ele está chateado, está bufando, tu ainda vai ainda falar, jogar coisa na cara dele? Não, vai te afasta, vai para algum lugar. Às vezes a mulher está com aquele problema lá de TPM, né? E o cara não está percebendo, né, que ela está com esse problema aí. É DPM, é TPM, né? Você não tá percebendo. Como diz o pastor Cláudio Duarte, o Rodrigo Gentili perguntou para ele: pastor, o que a gente faz quando a mulher está com TPM? Ele falou: rapaz, eu faço o que a Bíblia manda. O que a Bíblia manda? Fugir da aparência do mal. Fugir da aparência do mal, sai de perto. Mas aí você vê que a pessoa está chateada, irmão, deixa ela lá, amém? Ela vai se acalmar, vai orar por ela. Deus, acalma lá o coração. Mas nós temos tido muitos problemas, irmão, de pessoas emocionalmente descontroladas. E o que eu faço para fazer o caminho de volta? O cristão, ele vai fazer o seguinte: a pessoa que realmente se arrependeu de ter atitudes em momento de ira, você está irado com a pessoa, e arrepender-se é fazer o caminho inverso. Qual é o inverso do ódio? O amor. Por isso que o apóstolo Paulo disse: teu inimigo, né? O teu inimigo, aquele que te fez mal, tiver com fome, o que o ódio diz e a carne manda fazer? Deixa morrer de fome. Mas o que o evangelho nos ensina a fazer? Dê a ele de comer. Se estiver com sede, dê a ele de beber. Fazendo isso, você vai amontoar brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixe vencer do mal, mas vença o mal com a prática do bem. Glória a Deus. Teu marido não está merecendo jantar. Não vou fazer janta para esse miserável hoje, vai ficar com fome. Vá lá e prepare um prato para ele. Leve na cama, ou leve lá na sala. Ele está assistindo futebol, tu está bufando de raiva, mas tu vai levar o prato lá na sala para ele. É difícil ser cristão, né, irmão? Mas arrepender-se é fazer o caminho de volta. Glória a Deus. Você não é mais aquela velha criatura que explodia, que não levava desaforo para casa. Você não é mais essa mulher. Você não é mais esse homem que quando falavam mal de você, você falava 2 vezes
mais do que aquela pessoa falou contra você. Não, você não é mais essa pessoa. Amém? Você se arrependeu. Se você não se arrependeu, se arrependa. Faça o caminho de volta. Amém? A gente precisa fazer o caminho de volta. Não podemos deixar que essas coisas nos afetem. Tem uma frase que eu anotei aqui, acho que serve para você. Foi uma frase do Michael W. Smith. Ele disse assim: olha, eu escolhi nunca me sentir ofendido por nada. Me ofenderem não é escolha minha, mas me ofender é minha opção. Amém? Então, alguém fez algo contra você, a pessoa curada, bem resolvida consigo mesma, ela vai decidir: cara, eu não vou deixar isso me afetar. Amém? Eu não vou deixar isso me afetar. Não é nossa opção as pessoas nos ofenderem, é opção delas nos ofenderem. Mas é opção nossa decidir se nós vamos ou não nos ofender com aquilo que fizeram conosco. Amém? Então você pode ter se irado naquele momento, porque vem a ira mesmo, nós somos seres humanos. Mas nós precisamos respirar fundo. Em alguns casos, né? Contar até 10. 1, 2, 3, 4. Amém. Pensar antes de agir. No momento de ira, no momento de raiva. Pense antes de agir. E ao invés de retribuir aquele mal, faça o bem. Isso é arrependimento. Glória a Deus. Amém? Faz um teste aí, pisa no pé do teu irmão. Teu outro. Se ele te bater, tu não está ouvindo a palavra não? Não provoque, né? Amém? A inveja. Já vamos terminar, amém? É o quinto pecado capital, a inveja. É o desejo exagerado de posses, status e tudo o que as outras pessoas têm e conseguem. É você desejar de forma intensa, possuir, alcançar, ter, ser o que o outro é. Inveja. E a gente precisa vencer a inveja. A pessoa invejosa geralmente vai ignorar tudo o que ela possui. Ela ignora o que ela tem para cobiçar e possuir o que é do próximo. Você quer uma receita para vencer a inveja? Qual é o caminho inverso da inveja? Irmãos, a gratidão. Seja grato pelo que você tem, seja grato pelo que você é. Aleluia. Seja grato. Ao invés de você ficar cobiçando o que é dos outros, olhando para o que é dos outros, não, olhe para a sua vida e agradeça a Deus por aquilo que Ele já te deu, por aquilo que Ele já fez por você, por aquilo que Ele já confiou nas suas mãos. Uma vez eu ouvi uma palavra que o cara falava assim: o que você faria se você, ao se acordar, tivesse apenas aquilo que você agradeceu antes de dormir? O que você teria ao se acordar, né? Nós precisamos ser mais gratos, amém? Fazer o caminho de volta da inveja, você olhar para a sua vida e agradecer. Cara, eu te agradeço, Deus, por morar nessa casa de madeira, de aluguel. Obrigado, Senhor, porque hoje eu me alimentei. Obrigado, Senhor. Tem gente que até tem posses, tem bens, mas tem gente que não se contenta apenas com aquilo que tem. Quando eu falo, claro, de se contentar, não é que você vai se acomodar e relaxar e não vai lutar para ter coisas melhores, mas tem gente que fica olhando para a vida dos outros e fica cobiçando, né? E fica desejando, né? Geralmente o capim do vizinho é mais verde que o nosso.
E aí a pessoa invejosa vê assim: se o marido da minha amiga, se fosse o meu, tá amarrado, Satanás. É inveja. Seja grato pelo que você tem. Glória a Deus. Seja grata pelo seu gordinho. Amém. Seja grato pela sua gordinha. Ame, é sua, é seu. Dê glória. Quanto mais você tem inveja, menos você desfruta do que você tem. Amém. Seja grato a Deus. Eu não tenho carro, pastor, mas tu tem 2 pés, tem 2 pernas. E o cara que nem isso tem. Você está aqui com saúde, está com vida, tem o que vestir, tem o que comer, glória a Deus. E se não tem, Deus vai dar, vai abrir portas para você. E você vai conquistar. Quando é que você vai conquistar as coisas de Deus? Quando você aprender a ser grato com o que Ele já entregou para você. Seja fiel no pouco e no muito te colocarei. Seja grato no pouco e no muito te colocarei. Glória a Deus. Amém? Como é que eu faço o caminho inverso da inveja? Sendo grato. Sendo grato. Amém? Sexta. Esse pecado não tem aqui. A preguiça. Você sabe o que é preguiça? Aversão ao trabalho. Vadiagem. Ociosidade. Gente que não gosta de trabalhar. Gente que é ociosa. Vive com a mente vagando. Preguiça é um dos 7 pecados capitais. E como é que a gente faz para vencer a preguiça? Qual é o caminho inverso? Não tem outra coisa a se fazer a não ser: olha para essa pessoa e diga: vai trabalhar. Não fala o resto da frase, irmão. Vai trabalhar. Irmão, uma das coisas que a gente precisa fazer é gostar de trabalhar. O apóstolo Paulo disse em Tessalonicenses: aquele que não trabalhe também não coma. Porque na igreja tinha um monte de gente que só queria ficar orando, esperando Jesus voltar. E aí, irmãos, começou a ter um problema sério na igreja daquele tempo, porque as pessoas só viviam dedicadas à oração, e isso é maravilhoso, mas a gente precisa ser equilibrado. A gente precisa ter uma vida de oração, de profunda oração. Amém? Mas os anjos, eles não vão descer do céu, irmãos, né, com uma mala de dinheiro assim para te entregar. A não ser que Deus lhe orientar: eu quero que você dedique sua vida só para a oração, e eu vou lhe recompensar por isso. Esse período eu quero que você ore, que você me busque. Só quero que você faça isso. Uma direção de Deus, Deus lhe falou claramente com você. Agora, tem muita gente, irmãos, que não quer trabalhar, que não quer fazer nem orar. A pessoa ora às vezes. Tem gente que na verdade não gosta de fazer nada, até porque a oração, irmãos, também não é viver ociosamente. Orar é trabalho também, né? Você orar, você buscar Deus, isso é trabalho também. Mas tem muita gente, irmãos, que não quer fazer nada da vida. Passa o dia todo no celular, o dia todo no computador, o dia todo, irmão, você manda fazer. Principalmente, irmãos, estou falando aqui com a igreja, né? Mas tem muitos jovens que são tomados por uma preguiça descontrolável, né? Uma preguiça. O pai manda: meu filho, vá lavar o banheiro. Acordou meio-dia. Uma preguiça: meu filho, vai ali na taberna. Não, mãe, vai lá. Não, irmão. Preguiça é pecado, irmão. Vença a preguiça, amém? Faça, irmãos, faça alguma coisa. Vença a preguiça. A casa está uma bagunça, cara. Eu estou com uma preguiça, mas o arrependimento é você estar com preguiça. Cara, mas eu vou limpar essa casa. Toma uma decisão, amém?
Senhor, me perdoa por essa preguiça miserável. Amém? Me perdoa, Senhor. Eu vou fazer alguma coisa, eu vou sair dessa ociosidade. Uma mente vazia, oficina de Satanás. Eu vou fazer alguma coisa, eu vou ocupar minha mente. Eu vou fazer alguma coisa agradável, alguma coisa boa. Não tem nada para fazer em casa? Parma, me dá a chave da igreja que eu vou dar uma limpada na igreja lá. Eu vou poupar a irmã que trabalha aqui na igreja limpando. Eu vou limpar a igreja. Amém? Eu vou lá limpar. Pastor, tem alguma coisa para fazer na chácara? A gente tem que pagar um irmão para estar lá limpando. Tem alguma coisa para fazer na chácara? Tem irmãos às vezes está desempregado, às vezes está sem nada para fazer. Irmão, vai fazer alguma coisa para o Senhor, amém? Vem para a igreja, tem alguma coisa, tem tinta lá, vou pintar a igreja, tem alguma coisa para fazer? Vai fazer alguma coisa, mas não fique parado, irmão. Amém? Eu tinha um senhor, ele já foi para a glória, o seu Joaquim. Ele já tinha 70 e poucos anos, irmãos. Ele não tinha nada que fazer o que ele fazia, mas ele ia lá para a igreja. Eu era pastor lá em Santarém. Ele chegava lá na igreja imensa, bem maior do que esse lugar aqui. Ele chegava lá, tinha terminado o culto domingo, segunda-feira estava lá o seu Joaquim, um senhor, pegava a vassoura, o irmão lhe limpava a igreja inteira sozinho. Aí ele terminava, ele separava umas caixas de jornal, que a gente entregava jornal. No sinal ele pegava uma caixa de jornal, botava na frente da igreja, dobrava o jornalzinho, ele ia lá para frente, irmão, ele ficava entregando o jornal para as pessoas. O jornal tinha uma palavra evangelística, tinha um testemunho, ele ia entregar jornal. Eu ficava admirado com o seu Joaquim, impressionado, um senhor de 70 e poucos anos, gastando o resto da sua vida servindo o Senhor. Amém. Tem que vencer a preguiça, glória a Deus, irmão, tem que fazer a diferença para o Senhor, para a glória de Jesus. A gente tem que, amém, trabalhar em casa, no seu serviço, irmão. Não seja preguiçoso. Você só trabalha quando seu patrão está lá de olho em você. Quando ele sai, você se senta. Quando ele chega, você sai correndo para fazer o que tinha que... Não trabalhe apenas na vista dos seus patrões, porque o seu principal patrão está te vendo, que é Jesus. Foi ele que abriu aquela porta para você. E se ele achar que ele tem que te tirar de lá, ele vai te tirar de lá, porque você não está merecendo. Você não trabalha. Já vou encerrar, amém? Então, o caminho inverso da preguiça é o trabalho. E o sétimo é o orgulho. O que é o orgulho? O amor excessivo por si mesmo. Cara, eu sou cara. É o amor excessivo, né? Aquela pessoa que se acha, sou bom pra caramba, né, cara? Aquela pessoa que está sempre na razão, nunca está errada. Pessoa orgulhosa, convencida. Isso tudo são características de uma pessoa orgulhosa. O orgulho é pecado, um dos pecados mais graves que tem. Foi o pecado que derrubou Lúcifer. O orgulho. Ele começou a se achar lá no céu, achar que era alguma coisa e que ele podia inclusive ser igual a Deus. Nós precisamos ter cuidado com esse sentimento de orgulho. Achar que nós podemos viver a nossa vida sozinhos, sem a dependência de Deus. Isso é orgulho. Sem Deus não somos nada, irmãos. Se eu estou aqui pregando é porque eu dependo de Jesus. Eu sou como você, uma ovelha como você. Eu estou nesse culto aqui, eu não estou só exercendo um trabalho, eu não estou aqui só exercendo o meu ministério, não, eu estou aqui cultuando a Deus também, porque eu preciso de Jesus. Eu oro porque eu preciso de Jesus. Por que eu oro todos os dias? Porque eu preciso de Jesus. Mas quando a gente começa a viver a nossa vida, vai um domingo, não ora, não busca a Deus, é quando você começa a achar que você é o cara, você é a mulher, que você não precisa. Você talvez conscientemente não diga isso, eu não preciso de Deus, mas às vezes as suas atitudes demonstram isso.
É como se você estivesse falando para Deus com as suas atitudes que você não precisa dele. Quando você não ora, quando você não busca Jesus, quando você não pede direção para Ele na palavra, quando você toma suas próprias decisões, sem consultar o Senhor, sem buscar uma orientação espiritual para a sua vida. A Bíblia diz que bem-aventurados são os pobres de espírito. Quando a Bíblia fala disso, aqueles, não a pessoa que é pobre, a pessoa que reconhece a sua miséria espiritual e que precisa de Deus, esse é bem-aventurado, porque dos tais é o reino de Deus. Fazer o caminho de volta, no que diz respeito ao orgulho, é você se humilhar. Nós precisamos nos humilhar, reconhecer que nós precisamos uns dos outros, irmãos. Amém? Sermos humildes. Ser humilde não é você se sentir menor, né? Se sentir pequeno, e é você se sentir, é você ser menos em si. Não é você achar que você, ou começar a se ver como alguém inferior, e como alguém que não tem valor nenhum, não. Mas ser humilde é você reconhecer que Deus precisa estar acima de tudo na sua vida, lhe dando direção. Amém? Que você precisa dessa pessoa que está do seu lado. Nunca diga que você não precisa de ninguém. É como diz o ditado: nunca diga dessa água nunca beberei, senão você vai acabar um dia tendo que tomar um balde inteiro dessa água. O mundo dá voltas. Horas você está aqui por cima, e às vezes quando a gente está por cima, a gente começa a tratar as pessoas de forma indiferente. Algumas vezes a gente está por cima e a gente está se achando, só porque a gente tem alguma coisa, só porque a gente às vezes conquistou um status, uma posição, e o outro não. Não se sinta melhor do que ninguém. Glorifique sempre a Deus, porque se você está onde você está, foi porque Ele lhe colocou lá. Você tem o que você tem, porque Ele lhe entregou. E o dia que Ele quiser passar rasteiro em você, Ele passa. Se você começar a se exaltar, Deus Ele te abate. Porque Deus, a Bíblia diz que Ele abate os exaltados, os orgulhosos, mas Ele dá graça aos humildes, irmãos. Seja humilde sempre. Vença o orgulho com a humildade. Respeite as pessoas. Não é porque ela não tem, ou porque ela não é, ou porque ela não faz o que você faz, que ela é inferior a você. Tem muita coisa que muita gente é melhor do que eu, aqui no nosso meio. Estava conversando hoje com um discípulo e falei para ele: olha, tem gente na igreja que é mais capaz do que eu para pastorear, que sabe mais do que eu. Tem muita gente que sabe mais. Tem gente que você às vezes não sabe, mas sabe mais que você, conhece mais que você. Nós sempre vamos encontrar alguém melhor do que nós em alguma coisa. Não se sinta melhor do que ninguém. Glória a Deus. Reconheça que você é um ser humano. Você não é Deus. Você é um ser humano. E que tudo que você tem, tudo que você é, foi Deus que confiou a você. Foi Deus que entregou nas suas mãos. Amém? Vença o orgulho com a humildade. Eu poderia falar muitos outros pecados, como eu falei da mentira, por exemplo, né? Fazer o caminho inverso. O mentiroso é ele falar a verdade, porque arrependimento, essa foi a mensagem de Jesus, uma das mensagens que ele mais pregou: arrependei-vos, porque já é chegado o reino de Deus. Arrependimento é você estar nesse caminho, mas você decidir: cara, eu era uma pessoa apegada a isso, mas eu vou fazer o caminho de volta, eu vou abrir mão disso. Amém? Eu não só vou deixar de fazer isso, mas eu vou fazer o inverso dessa maldade. Algumas vezes nós estamos cometendo o pecado da omissão. A gente sabe o bem que a gente tem que fazer, mas a gente não está fazendo. Faça sempre o bem. Faça sempre o bem. Um pecado que a gente não está fazendo, desculpe, um mandamento que a gente não está cumprindo,
é pregar o evangelho a toda criatura. E nós precisamos fazer o caminho inverso. Se eu não estou pregando o evangelho, o arrependimento vai levar eu a pregar o evangelho, fazer o caminho inverso. Amém? Arrependa-se hoje. Você está caminhando em direção ao inferno, faça o caminho inverso e caminhe rumo ao céu. Amém? Fique em pé. Eu lembro que eu sempre gostei de fazer vigílias, e eu, quando era da noite, tocava no mundo. Eu passava a noite em claro muitas vezes, tocando. Chegava em casa às 7 da manhã algumas vezes. Passava a noite toda. Até que, quando eu vim para a igreja, começaram a me convidar para vigílias. Mas aí eu pensava, cara, passar a noite em claro. Aí um dia eu lembrei, cara, mas eu não fazia isso para o mundo. Por que não para Deus, né? E aí eu ia para as vigílias. E muitas vezes eu chegava às 7 horas da manhã em casa. E aí eu lembrava, cara, eu fazia isso para o mundo, agora estou fazendo para Jesus. Caminho inverso. Amém? E quando eu fazia para o mundo eu me arrebentava. Mas agora que eu estou fazendo para Jesus, irmãos, é só bênção e só vitória. Faça o caminho inverso na sua vida. Feche os olhos. Senhor nosso Deus, obrigado, Senhor, por essa palavra, por esse recado, por essa mensagem nessa noite. Algumas vezes nós estamos vivendo em pecados, e hoje nós queremos nos arrepender, Senhor. Não só parar de pecar, mas fazer o caminho inverso. Arrependimento, metanoia, dar meia volta. Meia volta. É sair, Senhor amado, desse estilo de vida e viver um estilo de vida inverso do que temos vivido ao pecar. Desse caminho que nos leva, Senhor, ao inferno, para um caminho que nos leva ao céu. Deixando de fazer o mal, mas praticando o bem. Aleluia. Senhor, nos perdoa por todo o erro que temos praticado, por todo o pecado que temos vivido, por tudo que temos feito, Senhor, que não tem glorificado o Senhor nas nossas vidas. Tenha misericórdia de nós. Nos ajude, Jesus, a fazer o caminho inverso. Espírito Santo, só na nossa própria força nós não conseguimos, mas com a Tua graça em nós, a gente consegue. Espírito Santo, com o Teu poder em nós a gente consegue. Não só deixar de fazer o mal, mas com o Teu poder em nós a gente consegue fazer o bem. É o Teu poder dentro de nós, Espírito Santo, que nos torna semelhantes a Jesus Cristo. Senhor, nós não queremos deixar a avareza, o orgulho, a inveja, a ira, a preguiça, a glutonaria, Jesus, e nenhum pecado, Senhor, nos afastar de Ti. Nós não queremos deixar o mal nos vencer, mas nós queremos vencer o mal com o bem, fazendo o bem. Foi para as boas obras que nós fomos criados. Foi para sermos santos que nós fomos criados, que nós fomos chamados, que nós fomos separados. Por isso, Senhor, nessa noite nós nos arrependemos. Eu quero fazer um ato profético aqui, amém, irmãos? Eu quero fazer um ato profético. Você vai andar um pouquinho para frente, representando uma vida de pecados que você um dia viveu
ou talvez ainda esteja vivendo. Só que depois você vai virar e você vai voltar representando uma decisão que você vai tomar diante de Deus, de não só deixar de fazer o mal, mas começar a fazer o bem, amém? E para ficar um negócio assim bem legal, vire de costa primeiro, vire de costa para lá. Como se as portas da igreja, as portas de trás, o lugar da saída, fosse o caminho de pecado que você estivesse vivendo nele, o caminho errado que você estivesse vivendo nele. E aí você vai dar um passo agora, representando esse caminho errado que um dia você deu. Dê um passo. Diga assim: Senhor Jesus, durante muito tempo da minha vida, eu vivi nesse caminho, num caminho de pecado, que me levava para longe de Ti, numa eternidade perdida. Mas nessa noite, eu me arrependo, Senhor. Vire de frente agora. Quando você se arrepende, dê um passo à frente agora, representando o caminho de volta. Diga assim: Senhor, nessa noite, eu decido que eu vou fazer o inverso. Antes eu fazia o mal, agora eu vou fazer o bem. Aleluia. Aplaude o Senhor Jesus. Glória a Deus.